Hello, hello! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criando e Cativando. Eu sou a Ellen Joyce e hoje nós vamos falar de um livro, gente, que esse livro, olha, tem história pra contar sobre ele. Mas antes, lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e resenhas incríveis aqui do canal. E hoje nós vamos falar de Homens Difíceis, escrito por Brett Martin. Homens Difíceis foi um livro que, quando eu comecei a ler, eu me deparei com um tópico novo. E aí eu comecei a ler e eu parei. Eu ganhei esse livro em 2018, acho que foi 2018. E ele ficou na minha estante desde então. Desde então. Até que esse ano eu peguei e falei, não, eu vou ler esse livro porque não dá, né, gente? Tá muito tempo na estante. E eu olhei as resenhas no Scooby e eu vi que as resenhas estavam muito boas. Todo mundo falava muito bem desse livro. Então eu pensei, vamos dar uma chance pro livro. Eu tinha lido umas 56 páginas. Aí eu peguei o livro pra ler e então eu entendi por que as avaliações eram tão positivas. Esse livro, ele fala sobre a terceira era de ouro da televisão. Então, com arquivos e fontes seguras, nós vamos conhecendo as séries que mudaram a televisão antigamente para o formato que nós conhecemos hoje. Fala como foi o processo criativo de séries que mudaram o que as pessoas conheciam como televisão. Começando com Família Sopranos, ele mostra todos os bastidores, não todos os bastidores porque é muito abrangente, mas ele mostra muito, ele fala muito como foi principalmente a sala de roteiristas, a composição da série. Então, antes de chegar a falar da série em si, o autor já vai introduzindo a vida do David Chase, que foi o roteirista e showrunner da série, e conta um pouco da sua vida até ele ter a grande ideia de Família Soprano. O autor, ele passa por tópicos de como foi, por exemplo, a escolha de elenco, como eles escolheram um ator que não era muito conhecido para dar início à série, e como isso foi um sucesso porque o ator James Gandolfini era o próprio Tony Soprano, então era um papel que nasceu para ele interpretá-lo. E aí, o autor, ele vai passando por essas partes, ele vai mostrando como era a dinâmica no set de filmagens, vai mostrando como era a dinâmica do David Chase com os outros roteiristas, com o pessoal do elenco, como era a forma de trabalho dele. E isso é muito legal porque você tem uma outra visão sobre uma série que fez muito sucesso. The Sopranos, quando lançou, ela mudou todo o formato da HBO. Tem um trecho, porque, olha, eu arrepio só de falar, gente. Eu não sei se eu vou achar esse trecho. No dia 10 de janeiro, enquanto uma nevasca atacava a costa leste sem piedade, Família Soprano debutou. E então, como mais tarde diria um dos atores daquele elenco, foi um pandemônio total. Porque todo mundo amou essa série. A narrativa era diferente, ela trazia um outro tipo de história. Uma história que as pessoas estavam acostumadas a assistir no cinema. Então foi essa migração do que era conhecido como cinema para transformá-lo em televisão e em série. Esse estilo de narrativa perdura por todo o livro e nós vamos conhecer outros bastidores de outras séries de sucesso e mostrando a interação do showrunner com as suas respectivas salas de roteiro, como que era a dinâmica, que nem sempre era fácil. Passando por séries como The Wire, Mad Men, Breaking Bad, ideias que fizeram a TV, a emissora, sair da zona de conforto. Foram ideias que salvaram muitas emissoras, porque mudaram, porque trouxeram aquilo que as pessoas queriam, mas não sabiam o que queriam. E aí o livro, ele traz essa imersão do leitor para dentro dessa história, para dentro desse mundo que está tão longe, mas tão perto. E eu deixo a minha admiração ao autor, porque ele fez a transição de uma história para outra, de uma série para outra, de uma forma muito suave. Então, enquanto ele falava sobre Sopranos e o David Chase, ele já foi inserindo o David Simon na história, e como o David Simon estava vivendo e interagindo com as emissoras para ter sua ideia, como estava sua vida profissional e um pouco da vida pessoal, até que ele já, no próximo capítulo, já estamos falando de The Wire, com o David Simon como showrunner, como foi a concepção dessa história, como foi a criação dessa história, e é muito legal, e isso perdura por todo o livro, até chegarmos ao Vince Gilligan, que é o showrunner de Breaking Bad. Gente, esse livro, ele é muito bom. Foram séries que em um primeiro momento foram recusadas, até chegarem ao lugar certo, à emissora certa, que deu uma chance para aquela história. Foram séries que trouxeram uma nova luz sobre suas emissoras, trazendo-as para debaixo dos holofotes esses que perduram até os dias atuais, porque essas séries, elas são usadas em estudos, são usadas como exemplos, são séries adoradas, são séries aclamadas pela crítica e pelo público. E ao estarmos conhecendo a mesa de roteiro dessas determinadas séries, nós vemos que muitas delas não foram fáceis. Não foram fáceis a interação do showrunner com seus roteiristas, mas ainda assim eles passaram por suas desavenças quando elas surgiram e criaram séries de sucesso que fazem sucesso até hoje e que mudaram o que nós conhecemos como televisão.
Pra mim, como leitora e cineasta, foi uma experiência ainda maior, porque eu ainda não assisti nenhuma dessas séries. Então, quando eu assistir, eu vou ter um outro olhar sobre elas. Como, por exemplo, eu vou saber que em Breaking Bad, no episódio 405, de número 405, eles estavam... Sabe quando você empaca em uma cena? E aí os roteiristas ficaram alguns dias pensando como que ia ser o desenrolar daquela cena, o desenrolar do personagem do Aaron Paul com o personagem do Bryan Cranston, e como aquilo, a decisão daquela cena ia afetar o relacionamento deles. Então os roteiristas, eles ficaram alguns dias pensando qual seria a cena, o que seria o estopim daquela cena, até que eles tiveram a ideia e teve toda a produção, claro, de filmagem da cena, e a cena durou 82 segundos em tela. Então, é muito legal ver isso, ver todo esse trabalho de cinema, porque não se faz cinema sozinho. Inclusive tem uma parte que fala um pouco do processo que passa para a filmagem de uma cena, de uma série, e no final ele coloca que foram 82 segundos em tela. Eu achei isso incrível, eu achei isso muito... é cinema. Então eu sei que a minha experiência ao assistir essas séries não será a mesma, tudo graças a esse livro, porque ele conta como foi de uma maneira muito envolvente e bem imersiva, assim como eu falei. A realidade é que o mundo do cinema e da TV, apesar de serem muito próximos, eles também são muito distantes, e esse livro ele mostra os dois lados dessa moeda, porque em uma época que não tinha muitas oportunidades no cinema, foi a TV que abriu portas para muitos profissionais que conhecemos hoje. Essa foi uma leitura que eu fiquei muito feliz de ter concluído. O conhecimento, ele transborda das palavras do autor, conhecimento sobre o assunto pautado, e conhecimento também sobre escrita, então tem algumas partes que tem dicas de escrita, claro que eu grifei. Outra coisa muito legal, porque eu nunca tinha grifado um livro, esse aqui foi o primeiro. Eu tinha que grifar, inclusive tem uma página que eu grifei ela inteira, gente, olha isso aqui. Eu nunca tinha feito isso na vida. Mas simplesmente não tinha como não grifar. E é muito bom esse livro. Esse livro, ele me surpreendeu positivamente, com certeza foi uma das melhores leituras do ano. E isso me surpreendeu ainda mais. E mostra como nós temos que dar uma chance a alguns livros e narrativas, porque às vezes só precisamos nos acostumar com elas. E outra coisa que eu achei muito interessante é que o livro chama Homens Difíceis. E tem uma parte que fala sobre como foi interpretar esses homens difíceis. E aí eu entendi o nome do livro. Porque ao falar como foi o processo de criação dessas séries, o autor automaticamente está falando como foi interpretar esses homens difíceis que foram Tony Soprano ou então Walter White. Então eu achei muito interessante porque o autor fez essa abrangência do título, saindo da realidade e indo para o mundo da ficção. E essa foi a resenha de hoje, Homens Difíceis, de Brett Martin. E eu quero saber se vocês já tiveram esse livro que quando você leu a primeira vez achou que não ia gostar, mas ao retomarem a leitura viram que era um livro muito bom. Me contem nos comentários. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos!